O Jornal Nacional da Rede Globo está no topo dos programas de televisão que mais receberam verbas publicitárias do governo Lula em 2023. De acordo com dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, 24 milhões de reais do pagador de impostos foram gastos em anúncios no telejornal. O Fantástico, também da Globo, vem em seguida no ranking. O programa, exibido aos domingos, recebeu quase 12 milhões de reais em anúncios no ano passado. Ao todo, os veículos de TV, rádio e internet do Grupo Globo faturaram aproximadamente 118 milhões de reais no primeiro ano da volta de Lula ao Planalto. O número representa 1/3 dos 358 milhões gastos em publicidade que estão detalhados no portal da Secom Pioto, Jornal Nacional, então, liderando a verba de publicidade oficial nesse primeiro ano de governo de Lula 3. A gente já falou muito sobre Lava Jato aqui, né? E o que foi exatamente aquela anulação das condenações, levando a Lava Jato à estaca zero, porque o ministro Fachin entendeu que o CEP, ou seja, a Justiça Federal de Curitiba, não era o local exato para julgar aqueles casos, que condenaram Lula, inclusive, e que levaram à prisão. Só que a decisão do juiz Sérgio Moro teve que ser revisada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e depois pelo STJ. Ou seja, foram, vamos lá, um juiz mais 3, 4, outros 3, nós estamos falando de 7. 7 juízes. Nenhum desses juízes viu algum problema em relação ao local. No Jornal Nacional, na entrevista com os então candidatos na eleição de 2022, o âncora do Jornal Nacional, acho que era William Bonner, disse: o senhor não deve mais nada à justiça. O ministro Marco Aurélio Mello, que convenhamos, conhece muito bem o Supremo Tribunal Federal, era ministro à época, disse: não houve anulação. Os processos só voltaram à estaca zero. Quer dizer, houve anulação da pena, mas ninguém está neste momento absolvido. Então, quer dizer, devia sim responder aos processos na outra instância, na outra localidade da Justiça Federal, que, se não me engano, foi tudo levado a Brasília. Esta frase chamou a atenção do país inteiro. Se tem uma frase que deixou o Brasil incomodado durante uma noite inteira, foi, obviamente, naquela entrevista: o senhor não deve mais nada à justiça. O que se contrapõe, obviamente, aos 7 juízes que julgaram e condenaram Lula, ao que diz, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio Mello sobre este assunto de que não houve absolvição. Para você não dever mais nada à justiça, quer dizer que você foi absolvido. Não houve absolvição. E as circunstâncias com que o processo, ou os processos foram anulados, retirados de Curitiba e levados para Brasília, o que obviamente ia levar muita prescrição e tudo mais, como de fato aconteceu. Depois o Supremo veio, na verdade, com um ataque quase de gafanhotos para acabar com a Lava Jato. Isso já é uma outra questão, ou seja, esta frase talvez seja sintomática e talvez explique o porquê. Sem contar a forma como o grupo lida com notícias do governo. Você faz uma comparação sobre, por exemplo, questões econômicas, o desempenho das estatais sob Lula e os desempenhos das estatais sob Bolsonaro. Bom, ponto para Bolsonaro. O desempenho, por exemplo, de aumento para professores, teve mais com Bolsonaro, menos agora. Ou seja, há uma série de coisas e não se vê exatamente esse tratamento duro que o Jornal Nacional desempenhou contra o então presidente Bolsonaro e como ele trata agora o governo número 3 de Luiz Inácio Lula da Silva.